descanso. Vamos começar a nossa tarefa. Ontem, mais uma vez, a gente só confirmou o lógico. Poucos pais e alunos problemas apareceram. A maioria dos pais que aparecem são pais e alunos bons. Tu vê, né? Mostrando que realmente o problema, né, mais grave acontece a partir de casa. O desleixo do pai com a educação do filho. E aí dá esse problema todo, falta de maturidade. O pai acha que o filho já está maduro porque tem barba na cara, ou que o corpo é um corpo de mulher, por exemplo, e confunde as coisas. Então tu vê, eu fico bravo porque isso parece pai. Eu pergunto, senhor, pai, você vem aqui? Que elogio? O pai do cara bom vem aqui. Não, eu quero o pai do mal, o pai do cara que está mal das pernas, o pai do cara que é mal educado. É esse que tem que vir, né? Então, mais um recadinho para os pais. E eu estou tão orgulhoso, tem pai assistindo, cara. E aqueles... E tu vê, né, cara, solta o fogo pelas ventas. E o pai vem, concordo com tudo que tu disse. Ah, cara, eu chego a me emocionar. Eu fico, tem pai guerreiro aí escutando, meu querido. Olha que beleza. Olha, lavei minha alma ontem recebendo os pais. Vamos! Hoje eu tô mais empolgado. Não, mesmo que eu dê aula para meia dúzia de 3 ou 4, tá valendo a pena, tá valendo a pena. E se tu começar a fazer exercício e vir tirar dúvida nos apoios e for honesto, vais ao infinito e além também. Pode ter certeza. Desculpa. Página 14. Cada função, f de x, menos x ao quadrado, menos 4x, menos 4. Responda. De novo? Não. A concavidade. Concavidade. Para baixo. Por que é para baixo mesmo? A menor que zero é a justificativa. O valor de delta, maior, menor ou igual a zero. O que é delta mesmo? Vamos dar uma olhada. Delta, b ao quadrado. Já falei para vocês que ele é chamado discriminante. Então, ó, o nome técnico dele não é delta. Delta é essa letra grega maiúscula, né? O nome técnico dessa coisa que a gente calcula é discriminante. Isso é importante lembrar, tem questõezinhas que falam esse nome aí. B, deixa eu ver quem é o B. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Delta é igual 16, menos com menos mais com menos menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. É verdade, a galera falou aí, acertou, delta é zero. Ele pede as raízes e pede para observar o que acontece com os seus valores, não é isso? Por Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b menos menos 4 mais ou menos a raiz de zero dividido por 2 vezes menos 1. Menos com menos é mais, 4 dividido por menos 2. Que engraçado, deu uma resposta só. Menos 2. Mas uma equação de segundo grau tem que ter duas respostas. Então x' é igual a menos 2 e x duas linhas é igual a menos 2. O que nós observamos então? São iguais. E na letra dele pergunta por que são iguais. É isso? Por que são iguais? Claro, olha só a fórmula de Bhaskara. O que gera a diferença entre as raízes é usar uma hora o mais, outra hora o menos. Se esse cara deu zero, somar mais ou subtrair, somar zero ou subtrair zero, não vai fazer a menor diferença. Então, são iguais, pois o discriminante, só para ficar chique, né? O discriminante é nulo, zero. Professor, eu vou apagar a minha e vou colocar toda. Não viaja, cara. Isso aqui a gente faz no fundamental. Se tu falou porque o delta é zero, tá certo? Porque o delta é nulo. Porque b ao quadrado menos 4ac deu zero. Mesma coisa, tá? São iguais, pois o discriminante é zero. Só para te começar a lembrar o nome do cara, o nome técnico do carinha. Letra E. O que pede na letra E? Qual o ponto em que a parábola intersecta o eixo x? Certo. Onde é que ele corta o eixo x? Ué, mas corta o eixo x nas raízes, não é isso? Então, se a raiz é dupla, chamada raiz dupla por serem iguais, eu sei então que no eixo x o y vale 0, é menos 2, 0. É ali que ele vai cortar então. Menos 2, 0. O gráfico de qualquer equação do mundo corta o eixo x nas raízes ou zeros da função.
como os zeros da função são menos 2 e menos 2, são iguais, então vai cortar num ponto só, que é o menos 2, 0. Não vai ser uma parábola. Sim, equação de segundo grau é obrigatório ser uma parábola. Já te aviso, se algum dia tu fazer gráfico de uma coisa que tenha x ao quadrado, certo? E não tenha x ao cubo, né? Senão seria terceiro grau, beleza? Se tem x ao quadrado, tu faz o gráfico e não deu uma parábola, errasse. O dia que uma coisa com x ao quadrado não der uma parábola, tu chama o padre, porque a coisa é grave. Chama um dos bons, porque é um efeito sobrenatural sobre a matemática. E registra, porque pode dar Nobel, pode dar prêmio Nobel, pode descobrir um defeito na matemática que nenhum outro gênio descobriu até hoje. X ao quadrado, parábola. Se não tiver x ao quadrado, se for só x, uma linha reta, beleza? E depois nós vamos ver como é que ficaria o x ao cubo, só por curiosidade, né? Seria legal um dia a gente fazer uma, né? Y igual a x ao cubo, só para tu sentir o que rola. Até a equação biquadrada a gente pode trabalhar, ó, x ao quadrado e x na quarta. Isso aí dá para fazer gráfico e tudo, bem divertido fica. Certo? Aí a encrenca fica maior, é verdade, mas x ao quadrado, parábola. H, o que é H pede? Desculpa, F. As coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice. Espera aí, x do vértice, como é que é mesmo? Esqueço. Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. X do vértice, menos 4, isso aqui, meu Deus, isso aqui tira ponto de muita gente. Sobre, isso, 2 vezes menos 1. 4 dividido por menos 2. Que engraçado, x do vértice deu menos 2. Como é que calcula y do vértice? Eu acho que é mais legal botar o x do vértice na função. Então vamos lá, vamos substituir o x do vértice na função para obter o y do vértice. Menos 2 ao quadrado dá 4, com o menos na frente, menos 4. Menos 4 com menos 4, menos 8. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. 8 menos 8? Pô, que interessante, as coordenadas do vértice ficaram menos 2 e 0. Letra G, o que ele fala? O que você observa comparando as coordenadas do ponto em que a parábola intersecta eixo x em relação às coordenadas do vértice da parábola? Deixa eu ver. Oh, são iguais. São iguais. O que ele fala na letra H, então? Escreva as coordenadas do ponto em que a coordenada intersecta o eixo y. Eixo Y. Quando corta o eixo Y, o x vale 0. E aonde é que corta o eixo Y mesmo? Isso, no termo independente de x. Não tô seguro, professor. Então bota 0 no x e tu vai ver que o y dá menos 4. Mas se eu quisesse ele para descobrir o y do vértice, em vez de substituir a fórmula, usar... Menos delta sobre 4a. Pode ou não pode? Pode. Mas é que delta é 0. E? Daí que menos delta fica menos 0, Nós temos só dois. Ah, tá. Tudo bem? Desculpa, eu Não achei tem que- problema nenhum, não tem problema nenhum. Perfeito. E é isso que eu preciso, entendeu? Que o aluno fique toda hora raciocinando, né? E tu vê, mesmo que eu não tivesse para te responder, se tu pensasse um pouquinho a mais, tu ia perceber, não, tô fechando, tudo bonitinho. Sempre vai ter o direito de tomar vários caminhos na matemática e esses caminhos têm que levar a respostas iguais, certo? Senão um dos caminhos está errado. Eu fazia isso, então, quando eu tinha dúvida. Eu fazia de um jeito, fazia do outro que tinha me ensinado e sempre usava um para confirmar o outro, né? Então é uma coisa legal isso sempre. Na dúvida, faça de duas formas diferentes. Havendo tempo, é claro. E na letra I ele pede para fazer o gráfico? Então, peraí, deixa eu ver se eu já tenho condição de fazer esse gráfico. Eu sei que vai cortar o eixo x no menos 2, 0. Menos 1, menos 2, 0. Sei que vai cortar o eixo y em 0 e menos 4. Em 0 e menos 4. Menos 6, menos 5, menos 4. E tem que ser uma parábola com cavidade voltada. Tu vê, ó, não é um gráfico preciso e confiável, entendeu? É um esboço, na verdade. Se eu quisesse fazer um gráfico honesto, eu teria que fazer uma tabela. Nesta tabela, no mínimo, 5 valores, onde no meio, o vértice. No meio, o vértice. Quem é o nosso vértice? Menos 2, que vai dar 0, né? Por coincidência, naquele caso. Isso aqui não é V, cacilda, é Y. Mas já não daria pra fazer pela coisa que o 0 e menos 4 seria o menos 4 e menos 4? Menos 4 é menos 4. Por simetria, tu quer dizer, né? Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, né, cara, essa abertura aqui, que confiança que eu tenho que é assim, que não é mais fechado, que não é mais aberto, é isso que eu quero te dizer. Só estou querendo te mostrar o seguinte, ó, existe uma coisa chamada esboço,
que às vezes é mais que o suficiente para tu matar a questão. E tem outra coisa que é chamada gráfico, que aí é preciso. Se eu usei só, por exemplo, 3 pontinhos, porra, não tenho confiança naquela curvatura, entendeu? Se eu quiser confiança, eu teria que aumentar. E outra, né? Se eu quiser um gráfico mais perfeito, tem que fazer 20 valores na tabela. Quando que vão te pedir isso? Nunca. Só estou te mostrando o que tu deves conhecer de matemática, beleza? Não acreditar que isso é um gráfico bem feito, certo? Eu até colocaria na questão, faça o esboço do gráfico, porque se for gráfico mesmo, tem que ter uma tabela mais completa. Quem é que tu arriscaria para cima e para baixo? Pode ser -3, -4, -1, 0. Pode ser 1, né? Só que aí pulou 2 unidades aqui, enquanto aqui pulou uma, né? Para haver simetria na tabela, certo? Ó, o -4 o amigo estava sugerindo usar, né? O -4 ia dar -4, o 0 vai dar -4, né? Aí o que nós vamos perceber? Que esses pontos estariam por aqui, ó, dando mais segurança no gráfico que nós estamos fazendo. Mas tu vê, o esboço fica super honesto também. Fica super honesto. Show de bola. Para a questão, né, que foi pedida, seria mais que suficiente o esboço do gráfico, usando apenas o ponto de intersecção com o eixo Y e o ponto de intersecção com o eixo X. O menino do primeiro A, quando corrigi isso, fez um comentário. Professor, quer dizer então que quando delta é 0, o vértice coincide com a raiz? Né? Isso é uma conclusão interessante, né? A questão não te levou a responder isso, mas é importante lembrar disso. Sempre que o discriminante for 0, o vértice vai ser a raiz dupla. Por que dupla? Porque x' e x' são iguais. Outra coisa interessante, nesse caso, sempre vai ter um ponto só cortando o eixo x, né? Nunca vão ser 2 pontos, porque para que sejam 2 pontos, tem que ser 2 raízes distintas. E para que isso ocorra, o delta não pode ser 0. Show de bola. Vamos para a questão 2, ainda na página... Tem a J mesmo. Tem a J, tem mais uma? O que ele pediu na J? Ah, ótimo. Então vamos ver quais pontos notáveis. Vou fazer a J aqui mesmo, devido ao tamanho reduzido do nosso quadro. Pontos notáveis. A raiz, que é onde as raízes, né? Ou a raiz, por ser dupla, onde corta o eixo X. Que outro ponto foi importante? O vértice, que é aquele ponto ali, coincidiu. E o ponto onde corta o eixo Y, que era 0 e -4. Então é esses que são os pontos notáveis de uma parábola. Vértice, que é composto por x do vértice e y do vértice, é um ponto, tem coordenadas x e y. As raízes, que nesse caso coincidiram, uma só. E o ponto onde corta o eixo y. Nesse caso, as raízes e o vértice coincidiram. Por isso, em vez de 1, 2, 3, 4 pontos notáveis, nós obtivemos apenas 2. Porque 3 deles, né, coincidiram. Show de bola. Vamos para a questão 2 agora. Pois não. Eu não coloquei os pontos, eu coloquei só tipo a resposta, o vértice, a raiz. Tudo bem, né? Na verdade ele pediu as coordenadas dos pontos? Não, né? Então era só para descrever mesmo. Certo? Era só para descrever. Vértice e raízes. Certo? E isso pode ser intersecção com eixo Y. Vértice e raízes, intersecção com eixo Y. Tu foi absolutamente perfeita, tu respondeu o que ele te perguntou. Eu coloquei as coordenadas a mais ali de tanso mesmo, não era necessário. Questão 2, página 14 ainda? Alguém pode me ajudar aí? Dá uma lidinha, por favor? Dada a função f de x igual a 2x ao quadrado mais x mais 1. Mais x mais 1? Responda, vamos lá. A concavidade da parábola é voltada Ah, para não. cima ou para baixo? De novo, não aguento mais essa pergunta, cara. Para cima. A maior que 0. Vamos? Delta. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. Delta é igual 1 menos 8. É isso mesmo? Beleza. O que mais? Aí a página 15 agora? Beleza. Letra C. Zeros da função. E
menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos 1 mais ou menos raiz de menos 7 sobre 2 vezes 2. Menos 1 mais ou menos, quero ver. 7. Que delícia! Raiz de 7. O raiz de 7. Cuidado, quando a gente usa o i, a raiz não desaparece. Só a raiz do menos 1 desaparece, né? Então é raiz de 7i. Isso é lá no começo do ano. Ó, sobre 4. Então, peraí. X' é igual menos 1 menos raiz de 7i sobre 4. E a outra ficaria x duas linhas menos 1 mais raiz de 7i sobre 4. Legal. Letra D. O que se observa em relação a esses caras? Ótimo. Não, não são imaginários. São complexos. Imaginário é aquele que só tem o i, né? Se tem parte real e parte imaginária, aí ele entra naquele conjunto, que é o maior conjunto que a gente conhece até agora, né? Que são o conjunto dos números complexos. Então, peraí. Letra D. Essa era nascer ainda. Ah, era nascer ainda. Então, observamos que as raízes são complexas. Que massa. Letra D agora? Show. Por que elas são... Ah, legal. Então vamos ver ali, está. Por que x1 e x2 apresentam... Não, delirando. Por que x1 e x2 apresentam estes valores? Isso, pois, só para ficar chique, o... Correto. Discriminante é negativo. Então tu vê, né, cara, é honesto chamar o delta de discriminante. O que é discriminante? É aquilo que discrimina, que diferencia. E o delta é o grande diferenciador ali. Se der zero, eu já sei, raiz dupla. Se der negativo, eu já sei, é encrenca, raízes complexas. E se der positivo, duas raízes reais distintas. Então, um nome justo pra caramba. Pois o discriminante, o delta, é negativo. Show de bola. Letra E. E aí, galerinha, nós acabamos de falar, né, e revisar que o gráfico de qualquer função do mundo sempre cortará o eixo x nas raízes. Porém, o eixo x representa números reais. O eixo x nunca teve raiz de número negativo no nosso eixo x, concorda comigo? Isso nem existia na tua vida até pouco tempo atrás. Até que eu te contei a historinha do Bombelli, que teve uma puta de uma sacada, certo? Então, ó, tu vê, o eixo x dos nossos gráficos representa números reais. Existe um número real que representa a raiz dessa função? Deixa eu ver. Não, são números complexos. A prova disso é que tem raiz de número negativo embutido aqui, ó. Eu vou conseguir achar esses números na minha reta do eixo x? Não. Logo, já que não existem números que representem as raízes do eixo x, o meu gráfico não pode cortar o eixo x. É isso que é importante tu perceber. Tem duas raízes reais, corta o eixo x em 2 pontos. Tem uma raiz real, corta o eixo x num ponto, questão anterior. Não tem raiz real, não corta o eixo x. Ou esse gráfico fica flutuando acima do eixo x, ou flutuando abaixo do eixo x. Já que a concavidade é voltada, então eu tenho certeza que esse gráfico vai estar acima do eixo x e não tocará nele. Certo? Essa é a interpretação. Deixa eu ver a pergunta mesmo. Com relação aos resultados de Leonard, como se apresenta a parábola em relação ao eixo x? Não toca no eixo x. Ou não cruza o eixo x. E ainda posso ir além, né? E como a concavidade é voltada para cima, o gráfico fica acima do eixo x.
obrigatória essa segunda parte, só estou complementando. Letra F, o que ele pede? Coordenadas do vértice. Eu calculo que é... Tu vê, já está na hora de tu ter essa fórmula para ti sem ter que consultar. Até porque o vestibular não fornece essas formulazinhas, é importante que fique claro. Menos 1 sobre 2 vezes 2, vértice, menos 1/4 ou menos 0,25, tanto faz. Via de regra, os matemáticos preferem frações a números decimais. Como é que eu acho o y do vértice? Substitui. Então vamos ver. F de x vai ficar 2, eu quero f de menos 1/4, concordam comigo? Ficaria 2 vezes menos 1/4 ao quadrado, mais x, que é menos 1/4, mais 1. F de menos 1/4, que é na verdade o y do vértice, fica 1/16, tudo bem para vocês? Dividido por 2 em cima e embaixo, 1/8. Menos 1/4 mais 1. Eu queria que todas essas frações tivessem o denominador 8, não é? Certo? Isso, então aqui eu multiplico por 2, dá 2/8, e aqui são 8/8. 1/8 menos 2/8 dá menos 1/8. Menos 1/8 mais 8/8, 7/8. Senhor, não entendi o que tu fez. Tira MC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando tu faz assim mecanicamente, sem entender o que está acontecendo, né? Às vezes tu acaba fazendo conta que não é necessário. Quem entende as frações, faz como o amigo sugeriu ali, faz mentalmente, com toda tranquilidade, sem sofrimento nenhum. Na E, você falou que a contabilidade dela para cima então tem que estar acima do x, mas não poderia estar abaixo se o C fosse negativo? Não, eu quero te dizer o seguinte, ó. Ela não pode cortar o eixo x. Então não tem como estar embaixo. Porque uma hora ele vai subindo para sempre, uma hora ele ia bater. Sacou? Então ele só estaria abaixo se fosse assim. Aí ele vai crescer para baixo infinitamente. Então, pelo fato de a cavidade estar voltando para cima, e eu sei que ela cresce infinitamente e não poderia cortar o eixo x, então eu sei que tem que ser algo desse tipo. Aí olhando o C que é mais 1, eu ainda não sei, tu vê se a concavidade é aqui ou se ela é aqui, ó. Beleza? Por isso que o vértice vai ser importante para eu definir em que lugar que ela vai estar. Beleza? Então, o C não vai poder ser negativo se... Ótimo, isso não vai acontecer quando... Parabéns, beleza? Diga observação, muito bom. Se ele Muito bom. for negativo, ele vai deixar de ser raiz, tipo, não vai ser mais uma imaginária. Não, mas aí o B pode... Mas é que o B também interfere, né? O A também interfere, então tu vê, né? É justamente isso que ela está querendo dizer, né? O A e o C tem que ter números, né, adequados para acontecer esse fenômeno, né? Perfeito, observação, show de bola. Depois, o que ele pede? Aliás, não falamos as coordenadas ainda. Tu vê, ó, e se eles querem as coordenadas, tem que responder assim, né? Ele pediu as coordenadas do vértice, não é isso? Menos 1/4 e 7/8. Menos 1/4 é menos 0,25, né? Na hora de a gente representar no plano cartesiano seria importante saber disso. E 7/8, isso, 0,875. Então a gente consegue fazer o gráfico se for necessário. É o que ele pede, por acaso, na próxima ou ainda não? As coordenadas onde corta o eixo Y. Essas questões aí são muito parecidas com o que eu cobro na prova, já para tu ir te acostumando com a ideia. F, G. Eixo Y. Quando corto o eixo Y, eu sei que o x é 0. Aí eu pego a função e boto 0 no x. Vai sobrar o termo independente, que é 1. Próxima. Quer o gráfico? Ele já deu um planinho cartesiano para vocês? Indo de menos 1 a 4, menos 2 a 4. Aí, menos 2 a 4, né? Nos dois eixos. Então vamos ver. Eixo X, eixo Y. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2. Bom, não tem raiz, não tem como eu marcar. Aliás, não tem raiz real, não tem como eu marcar ela no gráfico. Esquece. Eu sei que o vértice é menos 1/4 e 7/8, menos meio, menos 1/4. Concordam comigo? Na metade da metade, não é isso?
Eu também poderia pegar o 4, se eu quiser. Aliás, 7/8. Eu poderia pegar o 1, dividir em 8 partes, concorda comigo? E pegar 7. Vai ficar bem próximo ali do 1, já que é 0,8, como a galera falou. Então ali, ó, menos 1/4 e 7/8. Ali está o vértice. Corta o eixo Y no 0,1, que é aquele pontinho ali do lado, e a concavidade está voltada. Agora, será que eu posso chamar isso aqui de gráfico mesmo? Não, qual é o nome técnico disso aí? Esboço do gráfico. Quer fazer um puta de um gráfico? Ninja, Mutante, Power Plus? Ah, então faz a tabelinha. Pelo menos 5 valores. 1, 2, 3, 4. E no meio, x do vértice, que aí nós já até sabemos. Beleza? Aí a partir do vértice joga valores acima e abaixo. Tu vai ter pontos dos dois lados da parábola e vai conseguir a curvatura bem exata do gráfico. Mas se ele pedir um esboço só com aquilo que a gente tinha, certo? Se ele pedir o gráfico com aquilo que a gente tinha, já dá para ter uma noção de como é que ele ficou. Show de bola. Muito bem. O que mais? Isso, vamos ver então. Que pontos notáveis nós tivemos? Foi o vértice. E vamos aproveitar e colocar as coordenadas mais uma vez. 0, menos, isso, vamos colocar em decimal dessa vez. Menos 0,25, 875. E quem mais? Enquanto é x. Isso. Intersecção com eixo Y, que ficou 0 e 1. Show de bola. Então tu vê, né? Pelo fato de as raízes serem complexas, os pontos onde o gráfico corta o eixo X acabaram não ocorrendo. O que mais? Tinha mais tarefa? Oh, agora eu tô começando a gostar dessa brincadeira. Agora a tarefa tá ficando honesta.